façamos a leitura bíblica que está em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1, faremos a leitura da palavra de Deus. Eu quero pedir a você para oferecer a sua Bíblia a quem está perto de você, caso haja ao seu lado alguém que esteja sem Bíblia. Quero também encorajar você que está acessando a sua Bíblia pelo celular, para que coloque o seu celular no modo avião. Nós vamos decolar agora na palavra de Deus. Então, para que você não fique o tempo todo sendo importunado por aquelas mensagens, né, de WhatsApp, de Instagram, de redes sociais, coloque o seu celular no modo avião. Você pode passar 30 minutos sem isso. Acredite, você consegue, tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8, nesse mês da família, mês do lar. Vejamos, irmãos, vejamos aqui o que Deus tem a nos dizer nesse texto tão maravilhoso da palavra do Senhor. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem a posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que fez sair a água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê.
Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. Vamos orar? Pai Celeste, estamos aqui diante da Tua bendita palavra e pedimos, ó Deus, ajuda-nos a entendê-la, ajuda-nos a compreendê-la, ajuda-nos, ó Deus, a aplicá-la em nossas vidas. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Por favor, ó Deus, faz a Tua obra, Senhor, em nosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, a atentarmos para a Tua palavra e para aquilo que Tu tens a ministrar aos nossos corações por meio dela. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, Deuteronômio é o livro dos discursos de Moisés. É o livro em que ele se despede do povo de Israel, sabendo que os seus dias estavam terminando. Então ele reúne o povo e profere os seus discursos, todos eles visando lembrar o povo de Israel a respeito da sua trajetória, a respeito da sua caminhada pelo deserto. E aqui no capítulo 8, Moisés oferece alguns conselhos muito importantes para a caminhada do povo de Israel, que certamente se aplicam a nós outros hoje, que vivemos no século 21. O povo de Israel também estava no final da sua caminhada. Moisés sabia que, por conta especialmente de um episódio, ele não entraria na terra, como ele sonhou pisar naquela terra prometida. Mas Deus lhe disse: olha, naquele episódio, naquela situação lá em que o povo murmurou, eu mandei que você falasse à rocha, e você bateu na rocha, você me desobedeceu. Talvez você pense assim, mas é uma coisa tão simples, pastor. E Deus privou Moisés de entrar ali na terra prometida? Pois é, Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Me lembro do Ari Veloso falando sobre esse texto, sobre essa história, né, de Moisés ter sido impedido de entrar na terra prometida. E ele disse que no dia seguinte a Folha do Deserto deve ter publicado assim: Moisés tirou água da rocha. Porque o resultado aconteceu. O que eles queriam, eles tiveram. A água saiu. Nem sempre os resultados expressam obediência. Nem sempre os resultados expressam obediência a Deus. Deus haveria de ser glorificado naquele momento, mas provavelmente Moisés é quem foi. E Deus não abre mão da sua glória. A glória de Deus é uma coisa muito séria para Deus. É algo muito sério para Deus. Ele disse: eu não dou a minha glória a outro, eu não abro mão da minha glória, disse o Senhor através do profeta Isaías. E todas as vezes que nós mexemos com a glória de Deus, as consequências são drásticas na nossa vida. O povo havia caminhado não 40 meses, mas 40 anos no deserto. Uma longa peregrinação. Nesses 40 anos, o povo vivenciou inúmeras experiências com Deus. Houve momentos em que eles viram a glória de Deus. Houve momentos em que eles se rebelaram contra Deus, se revoltaram e murmuraram contra Deus. Talvez a maior parte do tempo. Você pode ir comigo a Números capítulo 21. Números capítulo 21, versos 4 a 6.
nos diz que os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho. O povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra o líder do povo, que era Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Estamos enjoados dessa comida ruim. Essa comida ruim era o maná que eles recebiam todos os dias. Então o Senhor mandou para o meio deles cobras, no meio do povo, cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Quantas situações Moisés vivenciou, quantas situações difíceis ele passou. Em outro momento o povo diz: será que não havia sepulturas lá no Egito para todos nós sermos sepultados? Será que não haveria cemitérios lá no Egito em que pudéssemos ser sepultados? Você nos trouxe até o deserto para sermos sepultados aqui, para morrermos aqui. Quanta dificuldade, a ponto de, em Números capítulo 11, você encontrar Moisés dizendo: Senhor, eu não gerei esse povo. Esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo de cabeça dura. Eu não aguento mais, eu estou no limite das minhas forças. Mata-me para que eu não veja a minha vergonha, porque eu não aguento mais tanta murmuração, tanta reclamação desse povo. Eu não gerei esse povo, eu não tenho mais forças para continuar. Que momento difícil na vida daquele líder, daquele servo de Deus, Moisés. Entretanto, a Bíblia nos mostra que Deus tinha um propósito para conduzir o povo de Israel pelo deserto. É bem verdade que eles poderiam ter chegado à terra prometida muito antes. Não precisariam ter passado tantos anos caminhando no deserto. Mas Deus permitiu que assim eles fizessem. E justamente por conta da sua desobediência e pela necessidade de se prepararem para tomar posse da terra prometida. Esse texto nos mostra que um dos grandes perigos que temos na nossa vida é o sucesso. Um dos grandes perigos que temos na vida é quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo. E aqui está uma grande questão, muito séria, muito importante na nossa vida. Então, vejamos aqui, meus irmãos, alguns ensinamentos, alguns princípios bíblicos que poderão nos ajudar, poderão ajudar a nossa família, quando passamos pelos desertos da vida, porque Deus também permite que nós atravessemos desertos. Deus permite também que nós atravessemos desertos no decorrer da nossa trajetória, da nossa caminhada. Vemos aqui a vontade permissiva de Deus. Ele permitiu com o propósito de fazer com que o povo realmente entendesse que precisava dele, que não podia prescindir da sua presença e da sua companhia. Algumas provas da companhia de Deus nós veremos nesse texto. Primeiramente, podemos nos lembrar que Deus nos guia nos desertos da vida. Veja o verso 2. O verso 2 nos diz: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. O Senhor os guiou no deserto. Sim, o Senhor os guiou. Deus se manifestava no meio deles através de uma coluna de fogo durante a noite, de uma coluna de nuvem durante o dia para os guiar. Quando aquela coluna se levantava, então eles levantavam todo o arraial e seguiam aquela coluna. Deus sabia onde estava levando o seu povo. Não há caminho mais seguro do que aquele que Deus nos aponta.
nos mostra para seguir, mesmo que seja no deserto. O mais importante é que Deus sabe o caminho de saída do deserto. E é justamente por isso que nós precisamos nos submeter a Ele e permitir que Ele nos guie, que Ele nos conduza. Quantas pessoas já se perderam nos desertos? Quantas pessoas já morreram nos desertos? Deus permite que passemos pelos desertos da vida, mas Ele sabe como nos tirar de lá. E se nós nos submetermos à sua direção, à sua orientação, Ele nos guiará para fora dos desertos. Ele nos dará livramento dos desertos. Da mesma forma como Deus guiou o povo durante aquele tempo no deserto, nós precisamos permitir que Ele nos guie hoje. Vivemos um deserto de tribulações, vivemos um deserto de aflições, de angústias, de dificuldades. Sigamos a sua direção, tomemos decisões firmadas na sua vontade, firmadas no seu propósito. Se não formos guiados por Deus, ficaremos perdidos no deserto. E passaremos a nossa vida dando voltas no deserto. Deixe Deus guiar a sua vida, deixe Deus guiar a sua família, deixe Deus guiar as suas decisões, as suas escolhas. O Deus que guiou o povo pelo deserto é o Deus que está com você neste momento e guiará você, tem poder para guiar você e levar você para fora do deserto que você está vivendo hoje. Mas esse Deus que nos guia no deserto é o Deus também que nos sustenta no deserto. Vejam versos 3 e 4. Versos 3 e 4 nos dizem que Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, mas Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Ou seja, Deus sustentou o seu povo durante aquele tempo. Não faltou comida. Eles tiveram o maná. Todos os dias Deus mandava o maná, exceto no sétimo dia, em que eles deveriam descansar. No sexto dia, eles poderiam colher o dobro. Nos outros dias não poderiam colher o dobro, senão estragava. Mas no sexto dia, se eles colhessem o dobro, não estragava, porque a sobra era para o sétimo dia. A sobra era para o sétimo dia. Eles sentiram fome, mas não morreram de fome. Não morreram de fome. Morreram e foram sepultados no deserto por causa da dureza dos seus corações. Por causa da dureza dos seus corações, por causa da rebeldia dos seus corações. Povo de dura cerviz, povo de cabeça dura. Não faltou vestimenta. Em 40 anos as vestes não envelheceram. Não envelheceram. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, mas Ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Diz o verso 4. Para que vocês compreendessem. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. O verbo compreender aqui significa, no hebraico, conhecer, aprender a conhecer, permitir, descobrir, discernir, distinguir, saber por experiência, reconhecer, admitir, confessar, considerar. Tudo isso significa este verbo. Deus permitiu aquela situação para que eles conhecessem, para que eles aprendessem, para que eles percebessem, para que eles descobrissem que o ser humano não pode viver somente de pão.
Além do pão de trigo, ele precisa do pão da vida, ele precisa da palavra de Deus, ele precisa do verbo da vida, que é Jesus, ele precisa de Deus na sua vida, na sua existência. O pão de trigo sustenta apenas o nosso corpo, mas a palavra de Deus sustenta a nossa alma, sustenta a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. E o texto nos diz que Deus permitiu para que eles aprendessem, para que eles compreendessem tudo aquilo que Deus queria lhes ensinar. Sim, meus amados, os desertos da vida são pedagógicos. Os desertos da vida são pedagógicos, e felizes somos nós quando aprendemos todas as lições que Deus quer nos ensinar por meio dos desertos da vida. Através daquele deserto, o povo de Israel aprendeu muitas coisas. Uma das lições que ele aprendeu é que o ser humano não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O povo aprendeu que além do pão de trigo, nós precisamos de Deus para suprir todas as nossas necessidades. Que Deus nos ajude a compreender que os problemas da vida também são pedagógicos. Que Deus muitas vezes vai permitir as dores, os problemas, as dificuldades para nos ensinar lições que nós não aprendemos ainda e para nos elevar a um nível maior de intimidade, de relacionamento, de profundidade no conhecimento dEle, no relacionamento com Ele. Muitas vezes vamos colher problemas como fruto da nossa própria decisão, da nossa própria escolha. Mesmo nesses momentos, nós precisaremos aprender as lições. Senão vamos continuar os mesmos, a vida vai passar e nós vamos simplesmente, a cada fase da nossa vida, mudar de problema, mas vamos continuar na essência os mesmos. Se nós não aprendermos, se nós não tirarmos as lições, se não compreendermos que os desertos são pedagógicos, nos ensinam coisas tremendas, e que Deus utiliza esses momentos para nos ensinar verdades preciosas para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos ajude a aprender tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar enquanto passamos pelos desertos da vida, quer sejam eles permitidos por Deus, quer sejam eles causados por nós mesmos como resultado das nossas escolhas erradas. Deus permite os desertos para nos fazer lembrar que dependemos totalmente dEle. Dependemos totalmente dEle. O que seria do povo de Israel sem Deus naquele deserto? Eles não teriam água. Deus tirou a água da rocha. Eles não teriam maná, não teriam alimento, não teriam direção, não conseguiriam sair daquele deserto. Deus foi tudo aquilo que eles precisavam naquele momento de suas vidas, e Deus há de ser sempre tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. O verso 2 nos diz que Ele os guiou no deserto durante aqueles 40 anos para os humilhar, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. As provações, meus amados, fazem parte da vida e são um meio pelo qual Deus trabalha com a gente. Ele nos aperfeiçoa e nos molda segundo a sua vontade na oficina do sofrimento. Na oficina do sofrimento. Quando nós assumimos uma posição simplesmente de vítimas do sofrimento, nós não aprendemos coisa nenhuma. Errado sempre é o outro.
Mas quando nós abrimos o nosso coração e perguntamos a Deus: Deus, o que é que Tu queres me ensinar através dessa prova, através dessa provação? O que é que eu não sabia e que eu preciso saber? O que é que eu preciso aprender com isso? O que é que precisa ser mudado na minha vida a partir desta situação dolorosa que estou vivendo? Você pode ser vítima, sim, de muitas situações, mas mesmo nas situações em que você é vítima, você pode tirar lições, você pode aprender, você pode crescer com elas. Ele os guiou para humilhar. Rick Warren diz que Deus tem seus métodos para nos tornar humildes. Deus tem os seus métodos para nos tornar humildes e para nos manter humildes. Para nos manter humildes. E eu vou dizer aos irmãos, manter-se humilde é um desafio tremendo. Tremendo, tremendo. Estava conversando essa semana, segunda-feira passada, com um servo de Deus, um amigo, pessoa muito querida, e ele dizendo: como eu preciso educar o meu coração para que ele esteja sempre humilde diante de Deus. Uma das pessoas mais cultas que conheci e que conseguiu ser culto e ao mesmo tempo ser humilde foi Dr. Russell Shedd. Mas ele dizia o quanto isso é difícil e o quanto ele precisava educar o seu coração todos os dias, porque de outra forma o orgulho vem, a soberba vem e a gente começa a se achar o tal. Especialmente quando somos elogiados, especialmente quando o sucesso vem. E esse texto aqui é justamente para isso, para lembrar as famílias de Israel: amanhã vocês terão as suas casas, mas não pensem vocês que foi o braço de vocês que conquistou isso aqui. Fui eu que dei a vocês inteligência, capacidade, tudo veio de mim. Continuem dependendo de mim. Mantenham-se humildes na presença do Senhor. Esse quebrantamento nos ajuda a nos manter humildes. Deus muitas vezes vai permitir os desertos da vida para nós nos mantermos humildes e continuarmos dando glória a Deus, dizendo: sim, Senhor, foi o Senhor quem fez isso, foi o Senhor quem mandou o maná, foi o Senhor quem mandou as codornizes, foi o Senhor quem tirou a água da rocha, foi o Senhor quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Foi no deserto que Deus deu a sua lei ao seu povo, você se lembra? Foi naquele tempo de peregrinação no deserto que Deus deu a lei, os 10 mandamentos e todas as outras leis que estão na Torá, que estão nos primeiros 5 livros da Bíblia, especialmente Êxodo, Levítico, Números e a revisão da lei em Deuteronômio. Foi no deserto que o povo recebeu a lei, e é no deserto que Deus ministra ao nosso coração de uma maneira mais profunda. É no deserto que os nossos corações se tornam mais sensíveis à voz de Deus. É no deserto que o texto salta ao nosso coração. As letras, as palavras saem das páginas e atingem o nosso coração, queimam o nosso coração. Textos que já conhecíamos há muito tempo, agora saltam ao nosso coração e se aplicam exatamente à nossa necessidade.
ensinando aos seus discípulos a respeito da obra e do ministério do Espírito Santo. Em João capítulos 14, 15 e 16, Jesus disse: o Espírito Santo, quando vier, lhes fará lembrar todas as coisas. Ele nos faz lembrar aquilo que nós precisamos, para aquele momento específico da nossa vida. Ele nos faz lembrar textos da palavra de Deus, Ele traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança, especialmente na palavra de Deus, na sua bendita palavra. Nos desertos, nossos corações se abrem para a sua palavra bendita. Diz o texto ainda no verso 2, você está com a sua Bíblia aberta? Verso 2 nos diz: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês e para pôr vocês à prova. Para pôr vocês à prova. Deus permite as provas. Nenhum de nós gosta de prova, né, irmãos? Vamos ser francos aqui, né? Vamos ser francos aqui. Ainda mais quando, de repente, não estudamos o suficiente para a prova, né? Dá vontade até de fazer segunda chamada, né? Deixa para depois, porque não vai dar, não. Mas às vezes a gente já está na terceira, na quarta, na quinta chamada, que a gente está fugindo da prova o tempo todo, de tudo quanto é jeito. Não é assim, irmãos? É assim. É assim. Eu me lembro de uma prova de português no seminário, e era uma segunda-feira de manhã cedo, e a gente tinha trabalhado aquele fim de semana todo na igreja, de uma forma intensa mesmo, num congresso da igreja. E eu fui procurar o professor e disse: professor, o senhor me desculpe, mas eu não vou fazer essa prova, não. Vou fazer segunda chamada. Ele disse: mas você se esqueceu que segunda chamada é a matéria do semestre inteiro? Eu falei: eu sei, mas eu prefiro fazer a segunda chamada. E graças a Deus fiz e passei. Nós não gostamos de prova. Nós não gostamos. Mas Deus prova. Deus permite provas. E Ele prova a nossa fé. Ele prova aquilo que está no nosso coração. Guarde isso, meu irmão. Ele prova as intenções do nosso coração, para procurar saber se de fato as intenções do nosso coração estão alinhadas com as dele, estão alinhadas com a glória dele, com a vontade dele, porque é possível fazer coisas certas com motivos errados. É possível fazer coisas certas com intenções erradas. E Deus prova as intenções do nosso coração. Mas um detalhe muito interessante, que no meu entendimento acontece, é que Deus já sabe o resultado da prova antes de aplicá-la. Ele já sabe. Na verdade, Ele não precisa de provas para saber aquilo que está no nosso coração. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece a nossa estrutura, disse o Salmo 103, verso 14. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece a nossa estrutura psicológica, física, emocional, em todos os sentidos. Ele nos conhece perfeitamente. Então Deus precisa de provas? Não, eu é que preciso. Eu é que preciso ver o resultado. Você precisa do resultado. E Deus muitas e muitas vezes vai colocar diante de nós um resultado que nos fará chorar, que nos fará nos angustiar, nos entristecer com a nossa natureza humana, pecaminosa, terrível, e nos fará clamar: Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Deus permite as provas, não por causa dele, mas por causa de nós, por causa de mim, de você, que precisamos ver o resultado das provas,
que precisamos ver a realidade do nosso coração. A prova atesta a realidade do conhecimento, do quanto sabemos, do quanto conhecemos. A prova serve para isso. Mas quando nós nos submetemos às provas que Deus nos permite, Ele nos mostra exatamente como está a realidade do nosso coração, a realidade da nossa vida. Deus nos prova porque Ele quer que nós saibamos quem somos diante dEle. Ele já nos conhece, Ele já sabe de tudo, mas nós não sabemos. E as provas servem para que nós saibamos quem somos diante dEle. Nós precisamos saber ou conhecer a nossa real condição diante de Deus. Deus simplesmente apanha o resultado da prova e nos mostra aquilo que Ele já sabia, mas nós não sabíamos. Quem precisa saber o resultado da prova somos nós. E o texto nos diz no verso 2, lembre-se. Ele começa com essa expressão, lembre-se. Um dos problemas é que normalmente nós nos esquecemos. Nos esquecemos que dependemos de Deus. Nos esquecemos que se saímos do deserto, foi Deus quem nos guiou para fora dele. Foi Deus quem teve misericórdia de nós e nos tirou do deserto. Se nós chegamos a pisar fora do deserto, foi porque Deus nos protegeu das serpentes abrasadoras. Foi Deus quem nos guardou, quem nos livrou, quem nos guiou para fora do deserto. Lembre-se, Israel, que Deus esta noite nos lembre o quanto nós dependemos dEle. Porque o texto nos diz no verso 19, você está comigo? Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem, os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. Quantas vezes só nos lembramos de Deus quando as dificuldades nos assolam, quando a vida nos aperta e nos angustia. O verso 11 nos diz, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus. Essa era a grande preocupação de Moisés. Ele estava no fim da sua vida. Ele estava no fim da sua vida, imaginando o que aconteceria se esse povo foi desobediente comigo. O que será desse povo depois que eu morrer? O que será desse povo depois que eu partir? Ele vai se desviar, ele vai se esquecer do Senhor. E é triste a gente ver que Moisés conseguiu passar o bastão da fé para Josué, mas Josué não conseguiu passar o bastão da fé para ninguém. E você chega em Juízes capítulo 2, e você lê um dos capítulos mais tristes da Bíblia, que relata exatamente que depois da morte de Josué, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor. Que não conhecia o Senhor. Porque o povo havia se esquecido do Senhor. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Tenham cuidado de não se esquecer que vocês dependem do Senhor. Era isso que Moisés estava dizendo ao seu povo. Moisés continua exortando o povo e exorta o povo contra o orgulho. Contra o orgulho. Vejam os versos 12 em diante. Estamos juntos? Deuteronômio 8, verso 12, nos diz, não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos,
depois de haverem edificado casas boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que Ele fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá forças para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Meus amados, via de regra, estou falando nosso relacionamento com Deus é muito interesseiro. E nós procuramos Deus porque precisamos dele. Precisamos sair do deserto. Por isso, os perigos do sucesso são terríveis. São tremendos. Quando tudo vai muito bem, esse é o momento perigoso. Esse é o momento perigoso. Isso me faz lembrar do conselho que um amigo meu recebeu da sua mãe. Conselho não, foi uma exortação muito boa. Muito boa. Ele ouviu da sua mãe o seguinte: meu filho, eu queria só que você soubesse que eu já pedi a Deus, eu já disse a Deus que eu prefiro perder o meu filho do que vê-lo se perder por causa do sucesso. Eu prefiro perder o meu filho do que vê-lo se perder por causa do sucesso. Você entendeu? Você tem alcançado sucesso em muitas áreas da sua vida, em muita coisa que você tem feito, mas não se perca por causa do sucesso. Não se perca. Continue dependente de Deus, continue humilde, continue com o coração quebrantado diante do Senhor seu Deus. Quando, diz o texto, vocês estiverem em suas casas, não digo a minha força e o meu poder, o poder do meu braço me conseguiram isso. Isso me faz lembrar da história de uma família, um casal e uma menina. Eles chegaram à igreja, tá? Essa história é verídica, tá? Não aqui na nossa igreja, mas é verídica. Chegaram à igreja, e naquele momento que chegaram à igreja, estavam vivendo um momento de grande dificuldade financeira, econômica, desemprego e tal, e de repente conseguiram, então, resolver essa situação, conseguiram começar a trabalhar, e depois conseguiram sair do aluguel, comprar a sua casa, e depois comprar um carrinho, e depois do carrinho e da casa própria, o que vem? O que vem, irmãos? A casa de praia, ou a casa na serra, né? E num belo domingo de manhã, para ir para a casa de praia, eles passaram na porta da igreja de carro, mas não ficaram na igreja. E aquela menina, a filhinha do casal, virou e disse: tchau, Deus, a gente não precisa de você mais não. Não foi isso que os pais estavam ensinando aos filhos, a sua filha? Tchau, Deus, a gente não precisa mais de você. Porque normalmente a gente só busca porque a gente precisa, não porque a gente ama, não porque a gente quer estar junto, não porque a gente quer ter intimidade com Ele, não porque a gente quer ter um relacionamento profundo com Ele, um relacionamento de amor. Precisamos de Deus
mas precisamos também nos ver livres do orgulho, da presunção, da arrogância, de qualquer coisa que nos diga que fomos nós que conseguimos. Que Deus nos ajude a reconhecer o quanto dependemos da sua graça, das suas misericórdias que se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade para conosco. E ainda que passemos por desertos, estejamos conscientes de que Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa sozinhos, está sempre ao nosso lado para nos ajudar a atravessar os desertos, para participar do nosso sofrimento, para nos ajudar em todas as circunstâncias. Mas esse Deus que nos guia e nos sustenta nos desertos, é o Deus também que nos corrige nos desertos. Volte comigo ao verso 5. Verso 5 nos diz: portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem em seus caminhos, nos seus caminhos e o temam. Foi no deserto, meus irmãos, que Deus corrigiu o seu povo. Foi no deserto que Deus disciplinou o seu povo. Esse é o momento em que estamos ou deveríamos estar com nossos corações mais abertos, mais sensíveis à obra que Deus quer fazer em nós para nos corrigir, para que nós não continuemos os mesmos. O autor aos Hebreus fala de uma maneira tremenda a respeito dessa disciplina, e eu quero pedir a você que, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versos 5 a 11. Como Deus nos disciplina, por que nos disciplina, por que Ele nos corrige. Hebreus 12, de 5 a 11, diz assim: vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se vocês estão sem correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Ou seja, se vocês são filhos, vocês precisam de correção. Além disso, verso 9: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles, os nossos pais humanos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, nos corrige para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, aqui está a grande questão. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz o fruto pacífico. Pacífico, não é fruto de confusão, não. É fruto pacífico. Aos que têm sido exercitados por ela, fruto de justiça. Que palavra preciosa. Deus muitas vezes nos leva para o deserto para sermos disciplinados, para sermos corrigidos. Nos desertos da vida temos a oportunidade de refletir sobre a nossa própria vida. Foi num deserto da vida, ou melhor, num chiqueiro, que o filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A correção de Deus só é possível quando reconhecemos o nosso pecado, quando reconhecemos o nosso afastamento de Deus, quando reconhecemos, como disse Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A nossa condição diante de Deus é essa, de miseráveis.
Por isso Ele deseja tanto nos corrigir para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos discípulos melhores, cônjuges melhores, pais melhores, filhos melhores, pessoas melhores, amigos melhores, servos melhores. Não podemos esquecer que Deus nos corrige, nos disciplina através dos desertos da vida. Não podemos esquecer também que o caminho para a terra prometida envolve desertos. Ainda que não queiramos passar pelos desertos da vida, eles são uma realidade da qual não temos como fugir. Não nos esqueçamos também que os desertos não foram feitos para ficar, não foram feitos para você morar neles, foram feitos só para você passar. Foram feitos só para você passar. Para passar e superar os desertos, precisamos permitir que Deus nos guie e que nós estejamos sujeitos, submissos ao seu direcionamento. Que Ele nos guie pelos caminhos da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Precisamos aprender a depender dEle e buscar nele os recursos, as forças para chegarmos a bom termo e continuarmos reconhecendo que foi Ele quem fez, que tudo vem dEle, não vem da nossa força, não vem da nossa capacidade, não vem do nosso braço, vem dEle. Para passarmos pelo deserto, precisamos permitir que Deus nos corrija, que Deus nos discipline. Nenhuma disciplina, num primeiro momento, parece ser boa. Ninguém gosta. Eu não gostava quando era disciplinado, quando criança. Você gostava? Você gostava? Nenhum de nós pensa em disciplina como algo bom. Mas Deus utiliza a disciplina para corrigir o rumo da nossa vida, para corrigir o nosso caráter, para corrigir a cada um de nós, de tal forma que possamos ter melhores condições de chegar à terra prometida. Permita que Deus discipline e corrija a sua vida, coloque você dessa forma no rumo certo, no rumo que o levará para fora do deserto. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos para falarmos com o Senhor nesse momento? Não sei qual é a sua realidade de vida hoje, não sei como você chegou aqui hoje, não sei se você se sente num deserto, cheio de escorpiões, de serpentes abrasadoras, vivendo dias difíceis, terríveis. Eu quero encorajar você, lembrando que Deus foi quem guiou o povo no deserto e para fora do deserto. Submeta-se a Ele. Talvez no silêncio do seu coração você queira dizer: Deus, eu tenho me perdido pelos meus próprios caminhos. Mas eu reconheço que preciso da Tua direção, da Tua orientação para a minha vida. Eu me submeto à Tua orientação, Senhor. Vem dirigir os meus passos,
Vem dirigir, ó Deus, os meus caminhos daqui para frente. Quero ser guiado por Ti. O Deus que guiou o povo para fora do deserto é o Deus que está aqui hoje para conduzir você. O Deus que sustentou o povo naqueles 40 anos de deserto é o Deus que está aqui hoje e quer sustentar você enquanto você estiver no deserto. Não sei quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantos anos você já está ou precisará ficar. Mas eu quero lembrar a você que o Deus que deu maná, o Deus que enviou as codornizes, o Deus que abriu a rocha e fez jorrar água da rocha, está aqui para suprir as suas necessidades, para sustentar você com a sua graça, para prover aquilo que você precisa. Mas eu devo lembrar você que esse Deus maravilhoso que nos guia e nos sustenta é o Deus também que nos corrige. Então esteja atento às correções de Deus. Como um aluno sentado ao lado do seu professor, permita que ele lhe mostre a prova. E lhe mostre onde estão os erros da prova. E permita que ele lhe diga, não é assim. Não é desta forma. Você está equivocado a respeito disso, disso e disso. O caminho não é este. Faça dos desertos da vida um tempo de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento, para que você saia dos desertos melhor do que você entrou, produzindo o fruto da justiça em paz, promovendo a paz, sendo bênção para a sua família e para as pessoas que estiverem ao seu redor.